O Botafogo está buscando mais um zagueiro no mercado e nesse momento você sabe que é importante o Botafogo buscar reforços. Vou falar detalhes sobre esse jogador, cada ponto que você precisa saber sobre esse atleta e quais as chances dele chegar no Botafogo. Esse daqui é o Almoço do Fogão, sejam muito bem-vindos. Almoço do Fogão. Já somos mais de 113 mil inscritos aqui no canal Fogão do Meu Coração. Quero agradecer vocês por se inscrever e confiar no nosso trabalho. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, cara. Vamos espalhar o Botafogo cada vez mais nesta rede social e em todas as redes. Fogão do Meu Coração está em todas elas. Muito obrigado a todos vocês. Bom, hoje, como eu falei na introdução, né, vamos falar alguns detalhes do possível zagueiro que está chegando no Botafogo, poderia dizer assim. Não, o Botafogo está olhando ainda ele, mas é um reforço que o Botafogo pode ter em breve. Isso porque o Botafogo precisa de reforços para a zaga. Temos aí o Bastos lesionado, né, o Barbosa ainda, vamos trazer algumas atualizações, já vou falar sobre isso aqui. Então, assim, o Botafogo precisa de jogadores para compor o elenco, e esse jogador seria um alvo do Botafogo. Pouca gente falou detalhes sobre ele e nós vamos nesse vídeo trazer informações sobre esse zagueiro para vocês aqui. Mas antes, sei que você já deixou seu like, já se inscreveu, vamos falar um pouquinho sobre a situação médica de dois jogadores importantíssimos para o nosso glorioso. Um deles, né, o Barbosa, como eu falei, o problema que o Botafogo ainda tem na zaga, ele sentiu no jogo de ontem contra o Capital, né, saiu, colocaram ali uma bota ortopédica, né, ele ainda voltou de muleta para o campo, preocupou muito a torcida, e além dele, o Savarino também não conseguiu nem continuar no jogo, né, ele saiu do jogo, não voltou, também deixou a torcida ainda mais preocupada, porque na zaga, né, como eu falei na live de ontem, o Botafogo ainda consegue se virar. Porém, no meio, quem vai substituir o Savarino? Realmente, o elenco tem lacunas muito importantes para esse ano, cara. Eu espero que o Botafogo conserte isso agora na próxima janela. Bom, Savarino e Barbosa fizeram exames agora de manhã. Tentamos procurar informações com fontes do clube sobre esses atletas, mas o clube está adotando o silêncio. O clube está tentando aí blindar ao máximo, até, né, por uma questão estratégica, para os adversários não saber quando os jogadores vão voltar, quem sabe o Botafogo fazer ali um efeito surpresa, né, o adversário pensa que não vai jogar e os caras podem jogar, enfim. Mas o que sabemos até então é que o Barbosa foi visto usando ainda a bota ortopédica, e quanto ao Savarino não conseguimos maiores informações. O Barbosa ali, num primeiro olhar, até me preocupou mais que o Savarino, né? O Savarino não conseguiu nem voltar a campo. O Barbosa até ficou um pouquinho, depois saiu andando. Mas ali, quando ele voltou de muleta e com a bota ortopédica, apesar de ser um procedimento normal no futebol, por precaução e tudo mais, visualmente falando, me deixou um pouco mais preocupado. O Barbosa foi visto ainda usando a bota. Vamos ver se é só uma precaução, se ele pode voltar em breve ou não. Porque a gente sabe que os exames já foram realizados e o Botafogo está aí realmente segurando essa informação. O Botafogo que já costuma fazer isso, de não soltar informações sobre lesões, até mesmo por uma estratégia na competição. Tomara que ambos possam voltar o mais breve possível, porque como eu falei e falo todo vídeo, toda live, o Botafogo tem lacunas muito sérias no elenco e a zaga e o meio são duas dessas lacunas importantes. Até por isso o Botafogo está de olho no mercado em alguns jogadores. Sabemos que o Wendel vai chegar, né? Meio campo muito importante, que poderia fazer essa função do Savarino. Sabemos que o Botafogo tem negociações ali avançadas com o Wesley, né? Tem gente até cravando que ele vai chegar. Então, assim, o Botafogo pode ter reforços para a ponta já bem encaminhados. Alguns dizem que o Botafogo pode procurar um centroavante. Eu acho que vai depender muito da situação do Igor Jesus, se o Igor Jesus vai continuar ou não no clube. E, finalmente, chegamos no assunto principal desse vídeo, que é a questão do zagueiro. E vamos debater aqui porque temos um nome, né? Saiu um nome aí de um zagueiro que joga no futebol francês, que o Botafogo estaria observando. Tá? É um jogador bom, um jogador bem conceituado, aí, que passou em diversos bons clubes, é um destaque da sua equipe na França, e o Botafogo estaria observando até por essas carências na zaga, né? Temos dois jogadores muito jovens, né? O Jair e o David Ricardo, e o Barbosa e o Bastos já estão numa idade um pouco mais avançada e principalmente o Bastos se lesiona com muita frequência. Então o Botafogo precisaria sim de mais um zagueiro. Então o Botafogo foi atrás desse rapaz, né? Do Jubal Rocha Mendes Júnior.
O Botafogo tá, assim, sondando esse jogador, buscando informações desse jogador, e pode ser que ele desembarque aqui no Rio de Janeiro, em General Severiano, né? Na casa aí do Fogão para defender as nossas cores, tá? O Jubal, ele já é um zagueiro com uma idade um pouco mais avançada, separei algumas informações dele aqui para vocês, olha, ele tem 31 anos, ele é brasileiro, né? Joga na zaga, joga nas duas posições da zaga ali, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, mas o seu pé preferencial é o direito, ele é destro, tá? Atualmente ele tá no Auxerre, né? Mais conhecido como Auxerre, né? O clube aí da primeira divisão da Liga Francesa, e ele tá no valor de mercado mais alto de sua carreira, né? Ele tá aí valendo 2 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Esse valor pode variar muito, tá? O Jubal, ele começou na base do Vila Nova, né? Ele veio do sub-20 do Vila Nova, depois, ele foi observado pelo Santos, o Santos contratou ele quando ele já tinha subido, né, pro profissional do Vila Nova, o Santos observou ele lá em 2011 e contratou por empréstimo. Aí depois ele teve passagem pelo Avaí, voltou pro Santos, foi quando aí em 2015 ele desembarcou no futebol português, chegando no Arouca. E no futebol português, cara, ele desandou. Ele foi pro Vitória Guimarães, ele foi pro Portimonense, ele foi pro Boa Vista, voltou pro Vitória e agora em 2020 ele desembarcou em terras francesas, onde ele defende as cores do Auxerre, podemos dizer assim, né? Um português bem brasileiro aqui. Bom, lá ele tem se destacado, é um zagueiro artilheiro, bate bem pênalti, o pessoal fala que ele tem uma boa batida na bola, né? Ele foi titular aí na maioria dos jogos, inclusive ele é capitão do time francês, então seria um jogador com muita responsa que o Botafogo tá buscando, né? Um jogador com muita pinta de xerifão. E, cara, para disputar ali posição no Botafogo, que já tem uma zaga, na minha opinião, forte, apesar de ter essa lacuna, né? Cara, vamos ter ali Jair, né? Barbosa, David Ricardo e Indo Bastos, né? Que talvez vai ficar um pouquinho mais no banco pela questão de lesões, né? Mas o Botafogo teria ali dois xerifões, né? O Barbosa e agora o Jubal, além de dois jovens jogadores, né? O David Ricardo e o Jair. Então a zaga ficaria bem interessante. O Botafogo busca, sim, informações desse jogador, deve investir nele agora na janela do meio do ano e, como vocês sabem, o elenco vai ser pautado aí nas exigências do Renato Paiva. O Textor manteve o Renato Paiva, bancou o Renato Paiva e confirmou que estaria negociando com os jogadores a pedido do treinador. Então, Botafogo já tem um Wendel chegando, deve chegar mais alguns jogadores. O Wesley, né, para muitos já está fechado, tem informações que está quase fechado, outros falam que está fechado, vamos esperar ainda para confirmar. E, é claro, agora o Jubal. Então, o Botafogo está trazendo jogadores nas posições que a gente precisa. Que bom, né? Que bom, sinal que o Botafogo está olhando certo o mercado. Agora é saber se o Botafogo vai acertar ou não, porque o scout acertou esse ano, podemos dizer que sim, mas deixou algumas lacunas importantes e alguns jogadores também não estão rendendo o que a gente espera. O próximo jogo contra o Bahia é a prova disso. Sem Savarino, não temos nem o Santi disponível, que está machucado. O Natan também ainda nem estreou direito. Então, assim, cara, realmente tem algumas situações difíceis. Esse ano não foi tão perfeito na questão de contratações. Tomara que o Botafogo conserte esses ajustes agora, antes tarde do que nunca. Bom, deixe aqui nos comentários da onde você está assistindo a gente. Eu sempre gosto de saber a sua cidade. A gente alcança o Brasil, o mundo inteiro, na verdade, né? Deixe aí também a sua opinião sobre o Jubal. O que você achou aqui da carreira dele, né? Que eu destrinchei aqui para vocês. O que você achou aqui do desempenho do jogador, né? Jogador um pouco mais experiente, com 31 anos, mas que ainda pode render aí bem algumas temporadas no Brasil. Bom, ele tem 1,90 m, esqueci de citar esse ponto, né? Mais um jogador alto chegando no Botafogo. Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. E é isso. Fico por aqui, né? E se você não viu algum vídeo que passou aí nos últimos dias, vou deixar aqui agora, né, a nossa tela final com as recomendações para você assistir. Valeu? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu, meus amigos!